Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Hoje eu quero falar a respeito do dom de línguas. Eu já falei algumas vezes a respeito desse tema, já fiz um vídeo explicando o meu parecer, a minha visão a respeito do dom de línguas. Eu já expliquei que, na minha visão, o dom de línguas não tem nada a ver com esse xalalabachai da RCC e de algumas igrejas pentecostais aí nas ramificações protestantes. Tá? O dom de línguas, né, simplesmente é aquilo que eu consigo entender em cima do texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando os apóstolos falavam em línguas, porém eram outros idiomas. Né? As pessoas que não falavam o hebraico, o aramaico, eles conseguiam entender perfeitamente em seu próprio idioma aquilo que os apóstolos falavam. Isso é o dom de línguas. Não existe esse termo, línguas estranhas, nem orar em línguas. Na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, não existe esse termo. E eu explico isso no outro vídeo que eu fiz a respeito do dom de línguas. Tá? O único termo que existe é a diversidade de línguas ou falar em línguas, que seria falar em outros idiomas através da ação do Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo, né, intercedendo para que o apóstolo ou o discípulo conseguisse pregar o evangelho em outro idioma no qual ele não tinha conhecimento. Esse é o dom de línguas, esse é o único propósito desse dom. Esse negócio de ficar falando xalalabachá, isso realmente não tem nada a ver com as escrituras e muito menos com aquilo que os apóstolos pregaram. Mas ontem, no hangout que nós fizemos, o Robson, o Fabrício e eu, nesse hangout a gente acabou falando um pouco da RCC, sobre os acertos, erros, aquilo que nós entendemos, né, a respeito da RCC, e acabou surgindo o famoso dom de línguas. No grupo de oração, a RCC pratica, né, o dom de línguas e, ao meu ver, de uma forma errônea. Aquilo ali não tem nada de dom, né? Não tem nada de Espírito Santo. Mas é apenas o meu parecer, eu posso até estar errado também. O que acontece? Terminando o Hangout, surgiu, né, uma pessoa que estava acompanhando o Hangout, eu esqueci o nome agora, e colocou o velho versículo de Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que fala sobre, né, a intercessão do Espírito Santo. E o que acontece? O pessoal da RCC e algumas igrejas pentecostais usam esse versículo para tentar, né, é, colocar o dom de línguas como se fosse algo bíblico. Eles usam esse versículo aqui para defender, né, essa prática do dom de línguas, que, ao meu ver, como eu já falei, é uma prática totalmente errônea. O que acontece? É, Este versículo é muito mal interpretado. Né? Infelizmente, eu vou mostrar aqui que este versículo não fala nada a respeito do dom de línguas e muito menos, né, a respeito dessa questão de orar em línguas estranhas. O versículo lá, Romanos, capítulo 8, versículo 26, ele diz assim: Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Está falando sobre o Espírito Santo. Tá? Prestem atenção. O Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Por quê? Não sabemos o que devemos pedir. Olha só, não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Então, o que São Paulo escreveu aqui? Que nós não sabemos exatamente como pedir a Deus e nem como rezar. Rezar. Né? Nós não sabemos exatamente como nós devemos fazer. E o Espírito Santo vem em nosso auxílio. Preste atenção ah, no, na próxima parte do texto, no qual eles usam para justificar esta prática. Diz assim: Mas o Espírito mesmo, olha aqui, eu estou passando o mouse aqui, eu não vou grifar porque eu não estou usando aqui o PDF, tá? Mas o Espírito mesmo intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, aqui que está a questão, com gemidos inefáveis. Tá? Primeiramente, tem que entender o que significa, né, este termo, gemidos, né, e o termo inefáveis. Né?
O que que acontece? Teologicamente, isso aqui significa uma alegria tão grande, tá? Teologicamente falando, uma alegria tão grande que não se pode expressar. Isso que significa os gemidos, né, inefáveis. É uma alegria tão grande que você não consegue expressar exatamente com palavras e acaba expressando de uma outra maneira. Teoricamente, isso aqui poderia ser usado, sim, para defender o dom de línguas de uma forma, como se diz, emocional, analisando aqui o versículo de uma forma emocional. Esse termo só aparece na Bíblia toda, em todas, né, em toda a Bíblia, né, em todas as escrituras. Esse termo aqui só aparece em Romanos no capítulo 8, por isso a gente precisa, né, pegar um dicionário para ter um real entendimento. O problema todo aqui é que o tal dos gemidos inefáveis, né, não é a pessoa, e sim o Espírito Santo. O versículo diz que o Espírito Santo, que intercede pelo fiel, né, pelo cristão, o Espírito Santo intercede com esses gemidos inefáveis. É o Espírito Santo e não a pessoa. Ele não está dizendo que a pessoa vai soltar o tal do xalalabachai porque o Espírito Santo está fazendo com que a pessoa, né, pronuncie aquilo. Não, está falando apenas que o Espírito Santo aqui, teologicamente traduzindo, né, é, e colocando o significado exato dos gemidos inefáveis, que é uma alegria tão grande que você não consegue expressar com palavras, o versículo aqui diz que é o Espírito Santo que sente isso. Ao interceder pelo cristão, o Espírito Santo sente uma alegria tão grande que ele não consegue expressar com palavras. E não é a pessoa que vai é, sol, pronunciar ou soltar algum som ali pela boca, ou pronunciar algo através do Espírito Santo, né? Como se o Espírito Santo estivesse falando e a pessoa estivesse apenas ali reproduzindo aquilo que o Espírito Santo estivesse falando. Tá? E aqui também não diz nada sobre língua dos anjos. Isso que é o importante, porque o dom de línguas, olha só, o dom de línguas, ele é, ele é pregado, principalmente na RCC e nas igrejas pentecostais, como se fosse a língua dos anjos. A pessoa tivesse ali pronunciando a língua dos anjos. E não, esse versículo fala sobre o Espírito Santo apenas, e nada sobre anjos aqui, tá ok? Então só está falando exatamente com o Espírito Santo, e não é a pessoa, tá? Está recebendo a intercessão. E se o Espírito Santo, aquele que intercede, ele que sente, né, esta alegria que não consegue expressar com palavras. É o Espírito Santo e não a pessoa. O versículo não diz nada que a pessoa que está recebendo a intercessão começa a reproduzir aquilo que o Espírito Santo teoricamente, né, muito teoricamente, está expressando, né? Aquilo que o Espírito Santo estaria expressando ao interceder pela pessoa. Então é um versículo totalmente tirado do seu contexto, né? Um versículo e não condiz exatamente com a realidade pregada dentro da RCC e das igrejas pentecostais, e aqui também não fala nada a respeito do dom de línguas. Então eu fiz aqui este vídeo só para explicar um pouco melhor a respeito disso. Eu já tenho um vídeo a respeito sobre dom de línguas, sobre a diversidade de línguas, sobre o falar em línguas, que não existe esse termo línguas estranhas na Bíblia Sagrada, tá ok? Ainda coloco ali que alguns santos da igreja, o que eles pregaram a respeito do dom de línguas, e tudo vem em torno ali de do dom ser usado para que o discípulo o cristão, o apóstolo, conseguisse pregar o evangelho em alguma região no qual ele não falava a língua daquela região, ok? Então só fiz esse vídeo aqui para falar um pouco mais sobre o tal dos gemidos inefáveis, que é tão pregado aí na RCC e também nas igrejas pentecostais.
tá ok? Desde já agradeço a participação de todos, a divulgação do meu canal, a divulgação do vídeo, deem o like, por favor, e o meu Apoia-se, quem puder contribuir com o meu Apoia-se, eu agradeço muito, de coração. Quem não puder também, eu agradeço da mesma forma, deem pelo menos o like aqui no vídeo. Desde já agradeço novamente, paz e bem a todos, amém.